Olá a todos, eu sou Luiz Augusto Malta, sou médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, minha residência foi lá no Hospital das Clínicas junto com o Hospital Galba Veloso. Para quem não me conhece, né, do perfil de Instagram, não é todo mundo que tem conta no Instagram, por isso que eu resolvi começar a subir esses vídeos pelo YouTube. Para quem não me conhece, eu tenho postado alguma coisa lá sobre diversos assuntos, né? Principalmente música clássica, carro antigo, algumas coisas de psiquiatria, mas resolvi abrir esse canal no YouTube para uma coisa mais sistematizada, principalmente diante dessa situação absolutamente inédita que a gente está vivendo, que ninguém sabe direito o que esperar, ninguém sabe direito onde que isso vai dar, e está todo mundo muito apreensivo, muito ansioso, e eu fiquei pensando que talvez seja interessante deixar uma contribuição aqui. É uma coisa que eu falo muito no consultório, né? O primeiro passo para você enfrentar qualquer problema é conhecer o problema, né? Se você está com uma dívida, contabilize qual é o tamanho da dívida. Se você está com uma doença, saiba a extensão da doença, quais as opções de tratamento. Então, se você está se sentindo ansioso, está se sentindo sem saída, sem lugar por causa dessa quarentena toda que está sendo imposta aí para a nossa sociedade e sem entrar no mérito se é correto ou se não é correto, né? Eu não tenho autoridade para discutir a infecção do coronavírus em si. Eu queria era deixar meu recado aqui a respeito de possíveis sintomas ansiosos, depressivos e de pânico e de oscilações do humor, enfim, possíveis transtornos na nossa saúde mental que podem ocorrer em decorrência, né, dessa situação absolutamente sem precedentes aí da nossa história recente, né? Então vamos começar falando um pouco sobre transtornos ansiosos. O que acontece, né? Para um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem, né, no nossa sopa química aqui, né, na nossa cabeça, no funcionamento do nosso psiquismo, a gente tem basicamente três substâncias do grupo das monoaminas que governam a nossa maneira de sentir o mundo, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa percepção, se a gente fica otimista, se a gente fica pessimista, se a gente está preocupado, se a gente está relaxado, enfim, tudo isso é governado por essas três substâncias aí em regiões específicas do nosso cérebro. E a concentração dessas substâncias, né? Se tem mais, se tem menos, se tem mais a gente fica ansioso, se tem menos a gente fica deprimido, enfim. A concentração disso ela é determinada por três fatores principais. O fator genético, esse a gente não muda, né? Esse aí não tem jeito, a gente nasce assim, com essa programação. Se a gente tiver geneticamente programado para ter uma desordem, né, das nossas monoaminas, nós vamos necessariamente ter transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos de humor, né? Essa não tem jeito, a gente vai ter que buscar tratamento, vai ter que dar um jeito de lidar com essa genética. Igual uma pessoa, né, quem me conhece sabe que eu tenho um filhinho diabético, né, ele nasceu geneticamente programado para ter diabetes. Não tem apelação, tem que tratar, tem que minimizar o problema com o tratamento adequado. Mas em psiquiatria, né, em medicina de um modo geral, mas isso em psiquiatria é muito marcante, a gente tem, além da genética, outros dois pilares para as nossas desordens mentais. Um deles é a formação da nossa personalidade. É o que a gente pode chamar de fatores psicológicos, vamos dizer assim. Se a gente teve uma infância saudável, se a gente tem uma família estável, se a gente tem referências sólidas, enfim, esse arcabouço, né, essa bagagem que a gente traz de tudo que a gente viveu é um dos três determinantes se a gente vai ter um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, um transtorno do humor, o que for, ou não, né?
Imagina uma criança que perdeu os pais prematuramente, ou que viu muita briga em casa, droga em casa, alcoolismo em casa, né? Ela vai ter uma chance muito maior de vir a ser um adulto ansioso do que uma criança que não viveu nada disso, que tinha uma rotina adequada, cujos pais tinham um casamento estável, que a vida financeira da família é estável, enfim. Então, o fator da formação de personalidade é o segundo pilar que a gente avalia quando a gente está diante de um transtorno ansioso ou de um transtorno depressivo. Hoje nós vamos falar especificamente de transtornos ansiosos e já já vocês vão entender por quê. O terceiro pilar é o fator ambiental. Né? Então, o primeiro pilar é o fator genético, o segundo pilar é o fator personalidade, né? Formação da personalidade, que a pessoa vai acumulando experiências aí ao longo da vida, e o terceiro é o fator ambiental, e esse fator ambiental, hoje, ele é de extrema importância na avaliação de um transtorno ansioso. O que é o fator ambiental hoje? A quarentena, né? A incerteza do coronavírus. Poxa, será que vai muita gente morrer disso? Será que os nossos avós vão morrer disso? Será que as nossas crianças vão morrer disso? Qual vai ser o prejuízo do meu negócio? Será que eu vou receber o meu salário no mês que vem? O que vai ser do financiamento que eu estou devendo? Enfim, o fator ambiental hoje, de extrema incerteza, é muito importante na avaliação de um transtorno ansioso, e é por isso que eu vim aqui nesse canal falar um pouquinho a respeito. Então, nesses três pilares que a gente avalia, genética, personalidade e ambiente, o ambiente hoje vai ser determinante para o aparecimento de vários casos de transtornos ansiosos que nunca ocorreriam, né? A pessoa às vezes está lá com a vida estável, com a vida feita, negócio indo bem, emprego tranquilo, tudo em dia, e de repente vem uma sacudida dessa, uma reviravolta dessa. Como que a gente lida com isso, né? Então, presumindo que o transtorno ansioso, que vários transtornos ansiosos que vão ocorrer aí nas próximas semanas são inéditos, eu preciso ser bem básico, ser bem didático para poder atingir o máximo de pessoas, né? O maior número de pessoas com esse vídeo, porque muita gente, por causa desse fator ambiental inédito, vai viver experiências psíquicas, né, de transtornos ansiosos que nunca viveu. Então, a primeira coisa do transtorno ansioso, né, o primeiro sintoma que a gente observa muito no consultório, né, que observa muito nos nossos pacientes, é a sensação de estar descompassado com o mundo. Parece que o mundo está funcionando num ritmo e você está funcionando no outro. Né? O ansioso, ele tem sempre a sensação de estar assim, fora do tempo. Né? Ou ele chega segunda-feira, ele está preocupado com o fim de semana, chega o fim de semana, ele está preocupado com a segunda-feira. É a sensação de viver sempre fora do tempo, fora do timing. Né? Ele está sempre acelerado. Então, isso é uma característica muito marcante dos transtornos ansiosos. Segunda delas é incapacidade de se organizar. Né? Então, o que a gente pensa? Né? Nós estamos aí com excesso de tempo. Poxa, vamos fazer o que a gente gosta, né? Vamos ler um livro, aquele livro lá que tem muito tempo que eu estou querendo ler, vamos ouvir aquela música, aquela trilha sonora que tem muito tempo que eu estou querendo ouvir, vamos, enfim, arrumar aquele armário que tem tempos que não arruma. Mas a pessoa não consegue se organizar, não consegue organizar o tempo dela. O tempo parece ser muito fragmentado. Então ela começa uma tarefa, se distrai com outra, não consegue ter iniciativa para começar outra, e, enfim, e tende a ficar numa ruminação de tarefas, né? Lê 1000 vezes a mesma notícia, lê 1000 vezes as mesmas considerações, coisas assim que ela não tem o menor controle, né? Vai vir a cura do coronavírus, não vai vir a cura do coronavírus, vai ter confinamento, não vai ter confinamento, vai ser compulsório, enfim. Claro que a gente tem que se informar, mas a informação ela tem um limite, né? Poxa, então trabalhando, vamos confiar em quem está trabalhando, vamos confiar nas decisões
de quem é responsável pelas decisões e vamos fazer o nosso melhor. Agora, o ansioso não dá conta disso, né? Ele precisa se alimentar o tempo inteiro ali dessa ruminação de tarefas repetitivas. E é isso que a gente tem que evitar, porque todas as vezes que a gente cai nessa armadilha, a tendência é que a gente fique ainda mais ansioso, né? A tendência é que, no afã de você aplacar sua ansiedade com informações sobre o que está acontecendo, você acaba abrindo um leque de possibilidades de informação que vão te deixar ainda mais inseguro, ainda mais ansioso. Então, para quem está vivendo, né, essa cabeça ansiosa aí pela primeira vez, a primeira dica é: não alimente a sua ansiedade. Né? Vá fazer coisas prazerosas, desligue o celular depois que vocês assistirem esse vídeo. Não assistam o vídeo de novo, de novo, de novo. Né? Vamos fazer coisas que vocês realmente gostam e para tentar mudar a frequência de funcionamento aí do nosso cérebro. Tá? Outras características dos transtornos ansiosos: dormir mal, né? Sensação de desmotivação, sensação de catástrofe iminente, né? Sensação de falta de prazer em qualquer coisa, né? Então, são sintomas importantes que a gente avalia no consultório e que vão ocorrer aí em grande parte das pessoas, muitas delas de uma maneira inédita. A maneira mais eficaz que a gente tem para lidar com isso primeiro é com medidas não medicamentosas, né? Para um transtorno de ansiedade generalizada ser estabelecido, a pessoa tem que estar por pelo menos 6 semanas apresentando esses sintomas, tá? Então não é porque a gente está de quarentena a partir de hoje e vai começar a ficar ansioso que nós vamos ser diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada e nós vamos ter que tomar remédio por causa disso. Não é essa a ideia aqui. A ideia é que a gente avalie que os sintomas ansiosos estão numa tendência de alta e tente medidas não medicamentosas para não alimentar essa tendência de aumento da ansiedade. A primeira coisa, né, é dormir bem, ter uma rotina, né? Quem tem filhos aí sabe que os filhos, né, quando bebês, né, quando estão na primeira infância, a coisa que mais acalma as crianças é elas terem uma rotina rígida, né? Quem me conhece sabe que eu tenho 2 meninos, são meninos ótimos, super tranquilos e tudo, mas uma das coisas que eu e minha esposa não abríamos mão na primeira infância deles era a hora rigorosa para dormir, comer, tomar banho, brincar, etc. Então, para você, numa situação inédita como a gente está vivendo, lidar da melhor maneira possível com sintomas ansiosos é ter uma rotina. Não caia na bobagem de deixar rolar. Tem a hora para comer, tem a hora para dormir, tem a hora para tomar banho. Se vista, né? Não fique de pijama, não fique muito à vontade em casa. Se vista, faça barba, arruma o cabelo, enfim. Tentem manter uma rotina mais próximo possível de uma rotina normal, uma rotina de como se a gente não tivesse quarentena. Segunda coisa, tenham momentos de lazer, tá? Lazer mesmo, de desligar o celular, desligar o computador, se desligar do mundo, né? O lazer dentro de casa pode ser uma leitura, pode ser um filme na televisão, pode ser um monte de coisa, um jogo de tabuleiro, um baralho, um aprender uma língua, enfim. É muito importante que as horas sejam compartimentadas, né? Isso vai fragmentar a nossa percepção de tempo e vai dar uma boa aplacada aí nos nossos sintomas ansiosos. Terceira coisa, dormir bem, né? Dormir bem assim, é o primeiro passo para a gente lidar bem com qualquer desordem mental. Né, de esquizofrenia ao bipolar, de demência à depressão, de transtorno ansioso
autismo, o que for, dormir bem é o primeiro passo para a gente enfrentar da melhor maneira possível o problema que está se desenhando, né? Então, não subestimem o poder do sono, tentem ter uma rotina de dormir. Para quem tem dificuldade de dormir ou está tendo dificuldade de dormir, existem medidas de higiene do sono. Escurecer o quarto, não levar celular para quarto, não ficar olhando para a tela, no máximo uma leitura de um livro de papel mesmo, né? Nem o Kindle é recomendado para quem tem alguma dificuldade, aí, alguma insônia, né? E caso a insônia ocorra, tentar diferenciar se a insônia é inicial ou terminal. Isso é muito importante. Insônia inicial, você deita na cama e tem dificuldade de dormir, normalmente é um sinal de transtorno ansioso. Insônia terminal, você deita, dorme, acorda e não dorme mais, normalmente é um sinal de um transtorno depressivo. Então essas são as primeiras medidas, né? Esse é meu primeiro vídeo. Eu queria ficar sempre em torno de 15 minutos para não cansar demais vocês. Espero que essa plataforma do YouTube funcione. Vou tentar subir o vídeo agora e espero poder ser útil aí para o máximo possível de pessoas. Vou tentar postar aí um vídeo a cada 2 dias ou a cada dia, sempre com essas dicas, nada muito acadêmico não, mas mais para atingir o grande público mesmo. Espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Se quiserem deixar alguma sugestão é sempre muito bem-vinda e a gente vai se falando, né? Inscrevam-se aí no canal que na medida que a gente for tendo público, o YouTube vai abrindo umas ferramentas legais aí pra gente poder trabalhar. Beleza? Muito obrigado e até breve. Valeu!